Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Escolha dos 12. Naqueles dias, ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e, dentre eles, escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. As multidões seguem a Jesus. Desceu com eles e parou num lugar plano, onde havia numeroso grupo de discípulos e imensa multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Tinham vindo para ouvi-lo e ser curados de suas doenças. Os atormentados por espíritos impuros também eram curados, e toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que a todos curava. Comentários dos Pais da Igreja. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Levantando-se os adversários contra os milagres da doutrina de Cristo, ele elege os apóstolos como defensores e testemunhas da verdade, cuja eleição é precedida pela oração. Por isso é dito, naqueles dias ele foi à montanha para orar. Santo Ambrósio. Não queirais abrir os ouvidos para a malícia, pensando que o Filho de Deus orava por fraqueza, para alcançar o que ele próprio não podia realizar. O autor do poder, o mestre da obediência, nos leva com o seu exemplo a cumprir os preceitos da virtude. São Cirilo. Examinemos o que Cristo fez aí, como nos ensina a insistir nas orações a Deus isolados e em segredo, sem que ninguém nos veja, longe de toda preocupação mundana, para que o olhar do Espírito se eleve à contemplação das coisas divinas. Tudo isso é indicado no fato de que Jesus orava retirado no monte. Santo Ambrósio. Em todas as partes, ora sozinho. As preces dos homens não compreendem as determinações de Deus, e não há ninguém que possa participar do pensamento de Jesus Cristo. Não sobe ao monte todo o que ora, mas somente o que ora elevando-se das coisas da terra às do céu, mas não aquele que anda preocupado com as coisas do mundo, por causa das riquezas e das honras. Todos os que são perfeitos sobem ao monte, razão pela qual lerás no Evangelho que somente os discípulos subiam com o Senhor ao monte. Nisso é dada a conhecer ao cristão e se prescreve a forma como se deve orar, quando prossegue e passou a noite inteira em oração a Deus. Com efeito, o que deves fazer tu para a tua salvação quando Cristo passa a noite em oração por ti? São João Crisóstomo. Levanta-te tu também durante a noite, porque é então que a tua alma está mais pura. As trevas e o silêncio convidam a alma de maneira mais eficaz ao recolhimento. Além disso, se olhares para o céu pontilhado de estrelas,
como se estivesse iluminado por infinitas luzes, e se consideras que os que de dia dançam e praticam injustiças em nada se diferenciam dos mortos, então detestarás todo o excesso mundano. Todas essas coisas são muito convenientes para elevar o espírito. Então a vanglória não pesa, a preguiça não cansa e a inveja não preocupa. O fogo não tira a cor ao ferro tão perfeitamente quanto a oração noturna muda o proceder dos pecadores. Do mesmo modo, aquele que, sendo mortificado de dia pelos raios do sol, se refresca pela noite, assim as lágrimas que se derramam à noite servem como orvalho e auxiliam a vencer a concupiscência e a desterrar qualquer temor. Se, porém, o homem não se refresca com esse orvalho, ficará seco durante o dia. Por essa razão, ainda que rezes muito à noite, ora ao menos uma vez quando te despertares, e isso é suficiente. Mostra que a noite não é boa somente para o descanso do corpo, mas também para a alma. Santo Ambrósio. Se Cristo orou antes de enviar os seus apóstolos, o que deves tu fazer quando pretendes realizar alguma boa obra? Segue, pois. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Isto é, aqueles que destinava para propagar entre os homens os meios da salvação e para difundir a fé sobre a terra. Adverte também a disposição de Deus. Não escolheu sábios, nem ricos, nem nobres, mas pecadores e publicanos, para enviá-los a fim de que não parecesse que atraía os homens à graça do Evangelho por meio das riquezas ou da autoridade do poder ou da nobreza, mas prevalecesse por sua simples verdade, não pela superioridade em discussões. São Cirilo. Vê qual foi o primeiro cuidado do evangelista. Não somente diz que foram escolhidos os apóstolos, mas faz menção deles de maneira nominal, para evitar que alguém se atrevesse a acrescentar outros no catálogo dos apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, seu irmão André. São Beda. Não chamou Pedro assim pela primeira vez, mas muito antes, quando, levado por André, lhe diz: Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Lucas, querendo mencionar os nomes dos apóstolos, tendo necessariamente que nomear Pedro, dá a entender de uma maneira simples que antes não se chamava assim, mas que o Senhor foi quem lhe deu esse nome. Eusébio. O segundo par é o de Tiago e João, por isso segue Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu, que também eram pescadores. Depois desses 2, faz menção a Filipe e Bartolomeu. Filipe, segundo João, era de Betsaida, concidadão de André e Pedro, e que Bartolomeu era um homem simples, sem conhecimentos mundanos e sem malícia. Mateus foi chamado dentre os que arrecadavam impostos. Menciona-o quando diz Mateus, Tomé. São Beda. Mateus, por humildade, põe-se depois de Tomé, enquanto os outros evangelistas o põem antes. Prossegue. Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Porque foi de Caná da Galileia, que quer dizer zelo, o que se acrescenta para o diferenciar de Simão Pedro. Prossegue. Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Santo Agostinho. No nome de Judas, irmão de Tiago, parece que discrepam Lucas e Mateus, que o chama Tadeu. Mas quem jamais proibiu que um homem tivesse 2 ou 3 nomes? Judas foi eleito não por imprudência, mas por providência. Tendo tomado o Senhor todas as nossas fraquezas, não recusou o destino da fraqueza humana e quis ser entregue pelo seu apóstolo, a fim de que tu mesmo, se teu companheiro te entrega, suportes com moderação o erro do teu juízo e a perda do teu benefício. São Beda. Em sentido místico, o monte sobre o qual Jesus escolheu seus apóstolos
dá a conhecer a elevação da santidade que devia ser encontrada neles, para que pudessem pregá-lo. Por essa razão, tinha sido publicada a lei no cume de um monte. São Cirilo. Se convém conhecer a etimologia dos nomes dos apóstolos, saiba-se que Pedro quer dizer o que desata, ou o que reconhece. André, poder ilustre, ou o que responde. Tiago, o que suplanta a dor. João, graça do Senhor. Mateus, dado. Filipe, boca grande, ou o orifício da lâmpada. Bartolomeu, filho do que detém as águas. Tomé, abismo ou gêmeo. Tiago de Alfeu, o que suplanta os passos da vida. Judas, confissão. Simão, obediência. Uma vez realizada a reunião dos apóstolos e congregados vários outros dentre os judeus e da região marítima de Tiro e de Sidônia, que eram idólatras, constituiu-os como doutores de todo o mundo, para libertar os judeus da escravidão da lei e apartar os idólatras do erro dos gentios, trazendo-os ao conhecimento da verdade. Por isso diz: desceu com eles e parou num lugar plano, onde havia numeroso grupo de discípulos e imensa multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. São Beda. Não diz do litoral por causa do mar da Galileia, que estava próximo, o que não seria extraordinário, mas fala do mar grande, no qual punham também Tiro e Sidônia, dos quais se diz de Tiro e de Sidônia, cujas cidades, como estavam ocupadas por gentios, com razão se chama pelo nome, para que se veja quanto tinha de se estendido a fama e o poder do Salvador, o qual, como tinha vindo pregar para todas as cidades, queria ensinar todas a receber e aceitar a sua doutrina. Por isso segue: tinham vindo para ouvi-lo. Teofilacto, Diócrida, isto é, para remediar as suas almas e para que seus corpos fossem curados, isto é, para remediar os seus corpos. São Cirilo. Depois de ter escolhido os apóstolos, fez grandes e numerosos milagres, para que os judeus e os gentios que tinham vindo conhecessem que eles tinham sido distinguidos por Cristo com a dignidade do apostolado e que ele não era como os outros homens, mas era Deus, como o Verbo encarnado. Segue. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que a todos curava. Cristo não recebia a virtude de outro, mas, sendo Deus por natureza, curava todos os doentes, derramando sobre eles a sua própria virtude. Santo Ambrósio. Observa todas essas coisas com atenção, como sobe com os apóstolos e desce às multidões, como a multidão não o seguia para os lugares altos. Por fim, aonde desce, encontra os doentes, pois os doentes não podem ficar nos lugares altos. São Beda. Raramente se vê as multidões seguindo o Senhor para os lugares altos, nem se vê que algum doente tenha sido curado no alto de um monte. Em vez disso, uma vez curada a febre das paixões e acesa a luz da ciência, fez subir cada um até o cume da perfeição evangélica. Os gentios que puderam tocar o Salvador curaram-se por sua virtude, como já vimos que o leproso se curou quando tocou o Senhor. O toque do Senhor é a obra da salvação, pois tocá-lo é crer nele e ser tocado é ser curado pela sua graça. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.